Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema do nosso vídeo de hoje será a lição bíblica da revista bíblica da Escola Dominical. Um tema muito importante, um capítulo que está nesta revista, ao qual nós iremos comentar, fazer alguns detalhes, algumas curiosidades que existem aqui nesse tema. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou Ingrid, autora e escritora deste livro aqui, A Plenitude do Caminho Estreito. Então, se você ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva, pois aqui é um canal que sempre terá estudos da Palavra de Deus para acrescentar na tua vida espiritual. Não esquece de compartilhar, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais diferente. Eu só queria compartilhar com você algo que eu achei muito especial, muito importante, e eu gostaria de compartilhar com você. Se você ainda não adquiriu o meu livro, então você não deve saber, mas a revelação do livro A Plenitude do Caminho Estreito nos mostra e tem como tema principal os dois caminhos, o caminho apertado e o caminho largo. E hoje, ao ler meu devocional, eu peguei a revistinha das lições bíblicas da Escola Dominical da Assembleia de Deus e reparei que havia um tema muito importante e um tema revelado de acordo com o tema em que está o meu livro. Então, na revista das lições bíblicas, nós vamos entender que eles escreveram, o professor escreveu e deixou muito claro sobre os dois caminhos, as duas portas. E existem algumas curiosidades que eu queria trazer aqui para vocês. Como esse tema, ele é muito atual, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é atemporal, ela se renova, é nova a cada dia, mas eu posso ver que Deus, ele tem nos chamado a atenção a respeito da nossa escolha e a respeito desses dois caminhos. Interessante que o Senhor me levou a ler esta página, ao qual esta lição será lá para o mês de junho nas escolas da Assembleia de Deus, mas é um tema muito importante, muito atual e alegrou meu coração por ser um tema de acordo com o que com o que Deus revelou meu coração e a minha mente para escrever no livro A Plenitude do Caminho Estreito. Nesta lição, o professor ele ensina que, ao fazer menção da porta estreita e da porta larga, Jesus estava se referindo às portas de Jerusalém, pois lá as portas haviam muitas muralhas e as portas grandes, e também haviam as portas estreitas, as portinholas. Então Jesus, ele indicava as portas largas e as portas estreitas. Quando ele falava das portas largas, seriam as portas que eram abertas durante o dia em Jerusalém. E quando ele falou nas portas estreitas, são aquelas portinholas, as portas que eram estreitinhas e que eram abertas noturna, durante a noite. Então, aqueles camelos com mercadorias, quando eles iam tentar atravessar por aquela portinhola, por aquela porta estreita, que era comparada com um fundo de agulha, então os camelos poderiam ficar presos e havia necessidade, era necessário que os camelos eles retirassem as suas bagagens para que eles pudessem atravessar. E mesmo tirando as bagagens dos camelos, a pessoa que estava guiando o camelo precisava entrar por aquela porta de joelhos. O professor enfatiza nesta lição que há dois caminhos para escolhermos, o caminho estreito e o caminho largo. Então Jesus se refere que existe apenas uma via de acesso entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Nesta ilustração, quando Jesus diz que é muito difícil um rico passar pelo fundo de uma agulha, uma pessoa passar pelo fundo de agulha, Jesus queria dizer que existem coisas na nossa vida, bagagens, passados, que precisam ser retirados de nós, pois a porta larga ela contém sim impurezas, pecados, ela é uma porta larga e cabe todas essas coisas, mas quando Jesus se refere na porta estreita, ele se refere a uma porta que tem que se despojar das nossas velhas cargas, dos nossos velhos pecados, de tudo aquilo que nos afasta de Deus.
Então entendemos que nesta palavra Jesus quis dizer que a porta estreita, ela é um caminho tomado por esforço. Nós podemos entender que a palavra do Senhor diz nesta lição: porfiai por entrar pela porta estreita, pois largo é caminho e todos vão para lá, e poucos são os que querem a porta estreita. Quando Jesus disse que a porta estreita, ela era uma porta com dificuldades, ele quis dizer que não era um caminho fácil, era o acesso ao céu, é o acesso à salvação eterna do homem, mas haveria dificuldades, haveria esforço, esforçar-se com zelo, empenhar-se em obter algo. Então nós entendemos que passar pela porta estreita é um atalho que nos conduzirá à salvação eterna. E um detalhe muito importante nesta passagem, nesta palavra, que pela porta larga é possível passar todas as obras da carne, né? As impurezas, o pecado, as inimizades, as porfias, tudo pode passar por esta porta larga. Mas interessante que esta porta estreita, ela precisa que venhamos tirar as nossas cargas. Assim como o camelo não pode atravessar com aquelas cargas e aquelas mochilas de mercadorias, nós também ao longo da nossa vida carregamos coisas e vamos acumulando coisas na nossa alma, na nossa mente, e todas essas coisas precisam ser retiradas de nós para que possamos entrar pela porta estreita. Então devemos escolher qual porta queremos entrar, a porta estreita ou a porta larga. Existem dois caminhos, o caminho que nos leva à vida e o caminho que nos levará à morte. Qual caminho desses vamos escolher? Qual será a nossa eternidade? E o interessante nesta lição, o qual o professor nos diz, para terminar a lição, ele diz assim: porém os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Que palavra linda, que revelação mais atual. E nós podemos entender que a palavra de Deus, ela é atemporal. Esse professor também vai nos dizer nessa lição que devemos ter muito cuidado com as facilidades e com os falsos mestres. Muitos falsos profetas ultimamente estão anunciando um evangelho fácil de ser seguido, um evangelho barato, um evangelho descomplicado, onde pode todas as coisas são permitidas, todas as coisas podem acontecer, mas nós entendemos que nós, como cristãos, que somos novas criaturas, nós devemos nos despojar da nossa velha natureza, abandonar as coisas do passado e renovar a nossa mente, caminhar com Cristo e encaminhar a nossa vida para este caminho. Porfiai, esforçar-se, porfiai, obter esforço, né, para entrar nesta porta, esta porta estreita. E foi esta ilustração que Jesus nos deixou a respeito desta palavra. E eu trouxe para você neste dia, porque eu fiquei muito feliz ao ler esta lição bíblica da Escola das Assembleias de Deus, que enfatiza muito bem a porta estreita e a porta larga. Ela nos faz entender os significados e os exemplos que Jesus estava se referindo quando ele falou sobre a porta estreita e a porta larga. Ele mesmo fala que são poucos os que a encontram, poucos vão encontrar a porta, e nós sabemos e entendemos que a porta é Jesus. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é a nossa única via de acesso. Eu fiquei muito feliz porque Deus tem trabalhado comigo há mais de ano na minha mente para falar sobre o caminho, a plenitude do caminho estreito. Nós entendemos que haverão dificuldades neste caminho. Este caminho não é um caminho fácil, é um caminho que tem aflições e dificuldades, tem batalhas, é um caminho de renúncias. É onde o pecado não pode entrar, é onde existe sim o arrependimento de uma vida. Precisamos nos arrepender para que venhamos entrar por esta porta. Devemos tomar o céu por esforço, pelo nosso esforço, porfiai por entrar por esta porta. Esta porta ainda está aberta, mas um dia essa porta irá fechar. Então, eu quero enfatizar esta palavra. Há dois caminhos para escolher, uma lição linda, maravilhosa,
que este escritor e esse professor foi muito inspirado da parte de Deus, o Espírito Santo inspirou muito a vida dele, são temas muito atuais e recorrendo às lições anteriores, eu tenho plena convicção de que é um tema muito atual, um tema que Deus tem trabalhado na minha vida para que eu possa compartilhar com você. Não erre o caminho, não existe facilidade no caminho que vai para o céu. O caminho que vai para o céu, ele é um caminho que exige renúncias. Se estão te mostrando um evangelho com muita facilidade, desconfie, pois existem muitos falsos profetas anunciando um evangelho de facilidades. Mas um evangelho de facilidades, ele é semelhante à porta larga, onde podem entrar todas as coisas. Então nós devemos ter cuidado e porfiar e por entrar pela porta estreita. Este foi o nosso vídeo de hoje. Compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Fica na paz de Deus.